Olá, tudo bem? Sou Ícaro Silva, né? Poeta, escritor, e graduando em biblioteconomia. Hoje falaremos rapidamente aqui sobre um tema bem interessante, que hoje, dia 20 de março, é comemorado o dia do contador de histórias, né? Então, ser humano, a gente é moldado por histórias, né? Somos histórias e a todo tempo estamos fazendo história, né? E sempre queremos contar uma história. A gente tem a necessidade de contar uma história. Isso já dizia o escritor, o poeta José Saramago. Temos necessidade de dizer algo para o mundo, né? Então, por que contar histórias, né? O texto que eu li há um bom tempo já, que se chama O Narrador, é do Walter Benjamin. Walter Benjamin é um filósofo que ele fez parte da indústria cultural, né? Um grande crítico da sociedade, né? Escreveu muitas obras. E esse texto que você vai encontrar ele, né, em um dos seus livros que se chama Obras Completas, né? Aí se colocar na internet aí o narrador, que é Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Nikolai Leskov era um escritor russo, então ele usou isso como referência para desenvolver a sua tese, o narrador. Então, o que seria esse narrador? É que ele vai fazer uma crítica sobre a arte de narrar histórias, a arte de contar histórias, né? Que é uma arte que está se perdendo com o tempo, que veio se perdendo com o tempo, que ele fez essa observação a partir da inclusão, né? Quando veio surgir a tecnologia quando voltada para a rádio, a TV, o jornal, né? E agora a internet, né? Então isso foi se perdendo um pouco, né? O que antes a gente se sentava ao redor de uma fogueira para contar histórias, né? Onde sempre tinha um avô, né? Um tio ou pai contando histórias sobre algum caos do mundo, né? Isso se perdeu, né? Isso é uma experiência, uma coisa rara que a gente observa hoje, né? Praticamente não existe mais esse ato de ao redor de uma fogueira se sentar todo mundo e contar história, né? Então ele faz a crítica a isso. Antes as informações, né, eram transmitidas através dessas contações de histórias, né? E hoje não é. Hoje na internet a gente acessa a internet, onde vai ter tudo de informação que a gente nem sempre precisa, mas que a gente lê, né? Então ele faz essa crítica que essa questão de você estar ali, o narrador e as pessoas, os ouvintes, né, essa troca, nessa contação de história sempre é uma troca, né? Porque o narrador ele vai dizer, o narrador traz consigo uma experiência de mundo, né? Então ele conta a história, né, de uma experiência que ele viveu, que ele escutou, que ele passou para as outras pessoas. E nessa transmissão de informação, nessa narrativa, né, nesse processo, ele vai transmitindo uma história que aquela outra pessoa vai se apropriando, né? Ela vai apreendendo e a partir disso ela aprende, né? Aprende sobre o quê? Ele vai dizer que nessa transmissão, nesse processo, vai transmitir os valores, princípios, né? Histórias, lugares, de pessoas, né? Então isso vai se perdendo, né? Então o narrador ele vai dizer aqui, ó, transmite a sabedoria e a experiência de vida, né? Que ele vai transmitir conselhos, ensinamentos sobre a vida, como eu mencionei, e essa transmissão é totalmente oral, né? Ele vai citar aqui, como eu mencionei aqui, o Nikolai Leskov, o escritor russo. Por quê? Porque o Nikolai Leskov ele é um escritor que escreve, filho de comerciante, ele escreve sobre as classes mais baixas, né? Sobre os povos que não são vistos, né? Que são esquecidos. Então ele vai escrever sobre isso e isso serve de exemplo a ele, né? E ele vai fazer a diferença aqui da narrativa,
né? A tradicional, a narrativa, que você conta a história, e a informação. Então vamos lá, é uma atividade prática, por exemplo. Ele vai mencionar aqui que quando você transmite uma história, você narra um momento, uma experiência, você vai transmitindo valores, né? E isso há uma permissão, há uma oportunidade de retorno, entende? O ouvinte ele pode questionar sobre aquela narrativa que está sendo passada pelo narrador, né? Diferente da informação. Se você pega uma informação na internet, não tem a oportunidade de você do diálogo, né? Vamos dizer assim, né? Tem assim, às vezes tem a oportunidade de você fazer um comentário, mas é muito diferente da narrativa tradicional, em que você está rodeado de pessoas diante de uma fogueira contando histórias sobre o mundo, né? Então, nessa questão de você ler a informação, né, na internet, é diferente porque a informação hoje ela é muito rápida. Ela tem tempo de início, meio e fim. Ela não é feita para durar, né? Isso que essa questão da informação na qual eu falo agora, você pode observar também nas escritas do Zygmunt Bauman, sociólogo, né? Porque a modernidade líquida. Então a informação ela tem que durar o tempo necessário para a pessoa se informar e pronto. Depois que ela se informa já não tem mais efeito nenhum, não tem mais sentido, né? Já tem outra informação, né? Então por isso que a informação é uma coisa diária, a todo momento a informação está sendo criada, né? Modernizada, tudo mais, né? Então a informação ela é mais objetiva, né? E perde valor. Perde valor no sentido de que é muito diferente de você ler um texto um texto na internet que esse texto fale de valores sobre as experiências de vida. É muito diferente do que você estar ao redor de uma fogueira, né, numa roda de conversa, onde tem um professor, um senhor mais velho, contando uma história sobre a vida, sobre esse mesmo tema, né? Então você meio que consegue se apropriar mais, porque você além de você escutar a história, você está observando os sentimentos que estão sendo repassados para você, né? Através do narrador, né? Então as ideias principais, já mencionei aqui praticamente tudo sobre o texto, né? Valoriza mais a oralidade, né? Então, outro detalhe importante é o tempo, né? A informação, como eu mencionei, ela tem o seu tempo de duração, né? E para você construir valores, para você construir cultura e educar, né, é preciso de tempo. Precisa-se de tempo, né? A informação que não tem tempo, não tem esse tempo duradouro, como é que você consegue adquirir valores quando você passa a vida inteira com o seu pai ou com a sua mãe, com o professor, né? Então, esse tempo pessoal, assim, a experiência que você vai tendo, você pode adquirir valores, né? Ele se volta muito para essas questões de valores, porque os valores fazem parte da cultura do homem, né? E era um tempo da indústria cultural, né? A indústria cultural nada mais é do que a produção em massa de cultura, né? Mas nem sempre é a cultura, né, que deveria ser produzida, mas a cultura de massa que gera dinheiro, né? Vamos dizer assim. Então é uma narrativa bem interessante, que vale a pena a gente ler, a gente que gosta de histórias, né? Eu recomendo muito, né? Então, outro detalhe aqui que eu me voltaria seria a questão da escrita, né? Que além de contador de história, a gente escreve todos os dias, né? Então, é difícil a gente contar uma história sem que escrevamos sobre ela, né? Essa escrita pode sair de forma gráfica, a grafia, né? Ou a pronúncia, né? Então, é muito importante a gente valorizar as narrativas, né? O narrador, e observar para além do que está sendo dito, como está sendo dito,
os sentimentos que estão, os sentimentos que vêm geralmente nas entrelinhas, que a gente observa muito mais o texto do que nas entrelinhas, que isso é interpretação de texto, que é muito importante, né? Então, essa é a minha reflexão, que falando sobre o narrador de Walter Benjamin. É um texto, não é muito longo, né, mas recomendo bastante para que leiam, né, quem tem interesse de ler esse autor, né, e dentre há outros textos importantes para que se possam ler, né. Walter Benjamin, ele faz parte, como eu mencionei, da indústria cultural. Então, a indústria cultural geraram teses, críticas a respeito da cultura de massa, né? Vamos dizer assim, a cultura é dividida em erudita, de massa e popular. Então, a cultura popular a gente pode citar, como eu mencionei no outro vídeo, a popular, a gente pode usar os violeiros, os repentistas, né, os cordelistas, que vão tratar muito essa cultura roceira. E isso nem sempre é a roceira, mas a cultura que é falada, sabe? Essa cultura, a cultura erudita, a cultura da academia, não academia física, mas academia, academia de universidade, em outras palavras, né? A universidade que ela vai produzir cultura, né? E a outra espécie de cultura seria a de massa, que é produzida especificamente para o público, aquilo que o povo quer ouvir, né? E não o que realmente é para ser, mas o que querem ouvir, o que está fazendo sucesso, né? Então, que são algumas características do Walter Benjamin, né, que recomendo bastante a leitura desse, e dentre outros, que existem outros filósofos que fizeram parte dessa linha filosófica, né? Então, o narrador, considerações sobre Nikolai Leskov. Vou citar aqui um outro exemplo aqui. Patativa do Assaré era um cordelista muito bom, e ele existe, vamos dizer assim, porque está nos livros, né, toda a sua vivência, né? Então ele faz parte da cultura popular, né, e também na cultura erudita, porque ele produziu muita coisa, né? Então, espero que vocês entrem em reflexão a partir desse texto. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Então, até a próxima, um forte abraço e um bom fim de semana.